A Rota 666, conhecida também como Estrada do Diabo, é uma autoestrada que corta os Estados Unidos de norte a sul. Ela tem fama de amaldiçoada por causa dos muitos acidentes que houveram ao longo de seu percurso. Entretanto, essa estrada tão longa e perigosa também tem fama de mal assombrada por inúmeras lendas e espíritos. Vamos conhecer melhor a história e algumas das mais famosas lendas que cercam esse lugar tão misterioso, que mexe com a imaginação de quem quer que por ele percorra. A rota nomeada 666 teve seu nome posteriormente mudada para a Rota 491, graças à renumeração das estradas americanas. Essa nova designação da estrada visava mudar sua fama de amaldiçoada, já que o número 666 era visto com maus olhos por quem viajasse por ela. Entretanto, a estrada ainda é conhecida pelo antigo nome pela maioria das pessoas. Outro ponto interessante sobre a rodovia é que ela atravessa duas montanhas consideradas sagradas para os índios norte-americanos, Shiprock e Ute Mountain, e há também ruínas indígenas em cavernas na faixa que atravessa o Novo México. Isso por ter intensificado o misticismo do local, pois os povos indígenas tinham bastante zelo por seus locais sagrados, chegando a amaldiçoar quem o invadisse sem permissão. Se diz também que todas as pessoas que dirigem nessa estrada estão automaticamente amaldiçoadas. Segundo vários relatos de pessoas que viajam pela estrada, elas são atormentadas por fantasmas durante a viagem. Alguns são muito conhecidos. Vejamos agora algumas das coisas que dizem aparecer e acontecer por lá. Houveram inúmeros casos de acidentes em que os envolvidos alegam terem sido perseguidos por um carro do tipo sedã da cor preta. Isso acontecia sempre à noite. Essas pessoas afirmam ainda que, por mais que acelerassem, o carro continuava a persegui-los a uma velocidade incrível, o que fazia com que os motoristas perdessem o controle dos carros e invariavelmente causassem acidentes. Muitos relatam que ao cair a noite, o sedã preto aparece e seus faróis fortes podem ser vistos nitidamente pelo espelho retrovisor do carro. Esse carro misterioso ficou conhecido como o sedã do diabo, e as lendas sugerem até que o próprio demônio sai do inferno para levar os motoristas que rodam pela Rota 666 direto para a escuridão. Qualquer estrada assombrada que se preze tem que ter uma mulher de branco, e a Rota 666 não foge à regra. Os viajantes dizem ver o espírito de uma jovem muito pálida, vestida de branco, com semblante de sofrimento às margens da rodovia. Ela é constantemente vista e as pessoas que passam por ela dizem que ela transmite muita tristeza. As pessoas dizem ainda que quando se aproximaram dela, ela simplesmente desaparece no ar. Acredita-se que esse não seja um caso de um espírito maligno, pois nunca houve relatos de acidentes envolvendo a jovem fantasma. O caso a seguir mostrará como sendo um dos casos do seriado Sobrenatural, e não é por menos. O episódio em questão foi criado baseado nessa história. Pessoas obrigadas a parar no acostamento da estrada por causa de um pneu furado ou qualquer problema de origem mecânica correm o risco de serem atingidos ou pelo menos sofrer uma ameaça de colisão por um caminhão. Inúmeras pessoas relataram que o caminhão aparece em alta velocidade, atinge ou passa raspando por seus carros. Muitos acreditam ser o espírito de um caminhoneiro revoltado que morreu em um acidente na rodovia. Segundo a lenda, o caminhoneiro teria ido parar no acostamento por ter problemas com seu caminhão e fora atacado por forças demoníacas, sendo assim forçado a trabalhar para o próprio diabo, tendo desprezo por todo ser vivo ao seu redor. Há também pessoas que percorreram o trecho sozinhas. Afirmam que foram atacadas por um bando de cães negros violentos e ameaçadores. Esses cães são conhecidos como Hound of Hell. É dito que esses cães têm a habilidade de correr tão rápido quanto os veículos motorizados, e as pessoas afirmam que eles são os culpados por grande parte dos acidentes ocorridos por lá. Alguns afirmam que os cães são tão ferozes que chegam a ponto de estraçalhar os pneus dos carros com seus dentes e garras afiadas, ou mesmo pulam para dentro deles.
atravessando janelas e até mesmo o para-brisa do veículo. Ataques bem-sucedidos dessas bestas geralmente acabam ocasionando acidentes. Embora os casos aqui falados sejam um prato cheio para acreditar na má fama da estrada, ainda há um fator que chama a atenção. Há relatos de pessoas que parecem ter desaparecido misteriosamente sem deixar vestígios. Em alguns casos, elas somem em uma parte da estrada e reaparecem em outra parte da rodovia, sem saber como foram parar lá. Alguns desses indivíduos desapareceram por longos períodos e repentinamente reapareceram, como se nada tivesse acontecido, não sabendo explicar o que houve. Ainda existem aqueles que dizem terem demorado muito mais tempo para percorrer uma certa distância, com base na conta dos outros, e são incapazes de explicar esse fenômeno. Você acredita que essa rodovia seja amaldiçoada? Comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite. Se é novo, inscreva-se. Até a próxima. Obrigado.